Porque você imagina, há 46 anos atrás, o tênis era realmente um esporte de elite. Jogava tênis as pessoas, né, com melhor condição financeira que conseguiam jogar tênis. Então, pra gente, a única forma de entrar no tênis era catando bolinha, né? Então, a gente ficava descalço, não tinha raquete, era com pedaço de madeira e o material também era muito escasso. Então, por mais que algum frequentador quisesse ser generoso com a gente, ele também não tinha. Então, nossas raquetes, as primeiras raquetes, eram raquetes quebradas, que para ele já não teria mais serventia, mas que pra gente tinha muita serventia, né? E na época eram aquelas raquetes de madeira? De madeira. As Dunlop Max Play. Já tinha também as raquetes de metal, né? Tinha as raquetes importadas da marca de metal, tinha as raquetes nacionais de metal também, mas era um ambiente muito diferente do esporte do que é hoje, né? Entendi, bacana. E qual foi a influência do Paulo Roberto Wildman na sua vida? O Bob. Paulo conta Roberto, o Paulo Roberto. O Bob é o seguinte: nessa época de boleiro, eu estava sempre ali no clube, né? Catando bolinha, aprendendo a jogar. E o Bob era uma referência porque era o único negro que eu conhecia que jogava tênis. Não, mentira. Depois eu vinha saber que tinha o Arthur Ashe nos Estados Unidos. Mas no meu ciclo de relacionamento e de amizade, os frequentadores do clube não tinha nenhum negro. Todo mundo era branco. E das pessoas que trabalhavam no clube, os professores também não tinha negro. Tinha um funcionário que era o Fio e de boleiro talvez tinha. E o Bob, a primeira vez que eu vi o Bob, eu não acreditei. Porque ele já era profissional de tênis. Ele jogava profissionalmente, né? E chegou bem vestido demais, com a roupa muito bonita, tênis novinho. E jogava muito bem. Ele foi dar aula para a filha do dono do clube. Então, ali, aquilo foi, assim, era a minha referência no tênis, era o Bob, né? E primeiro por ser negro, apesar que naquela época a gente não tinha muito essa noção de racismo, bullying, né? Isso nem tinha noção do que era isso. A gente sofria muito racismo no clube, mas nem me dava conta que aquilo era racismo e a vida seguia, né? Isso é muito triste, né? Isso eu vim a ter consciência disso mais velho, que a minha filha é mestre em Direito, e ela fala sobre raça, sobre essas coisas, e fala por sinal muito bem. E assistindo uma vez uma palestra que ela estava dando na Federal, é que eu entendi que eu sofria racismo quando era criança, né? Mas que bom que na época eu não tinha noção disso, né? Então, tirava de letra e achava que era uma brincadeira e... Você vê isso como um racismo estrutural, assim, onde que você já cresce, já aceitando esse fato, talvez? Porque negro, pobre, naquela época, né? E uma das coisas que a gente aprendia era que tinha que balançar a cabeça para tudo, né? Eu não quero sair daquele ambiente. Eu quero ficar naquele ambiente. Então, eu não posso criar problemas pro ambiente. Faz aquilo, faço. Aí tinha um rapaz que ele falava assim: vem cá, meu pretinho preferido, se não fosse a princesa Isabel, você estaria acorrentado dos meus pés. Aí a esposa do Rodrigo, que é a Sônia Salles, falava assim, me chama de gordo. Ah, gordo, não esquenta a cabeça não, vai lá, ele tá de brincadeira e tal. Então, pra mim, eu não levava, aquilo não me incomodava, entendeu? Eu não tinha noção do que ele tava falando também, né? Eu não tinha conhecimento, eu não sabia nem quem era a princesa Isabel aos 9 anos de idade, né? Não sabia o que era racismo, o que era... Eu não tinha noção dessas coisas, né? Mas então isso não me incomodava. Então, mais tarde, vendo a minha filha falar, que eu falei, nossa, então isso acontecia naquela época, né? E isso depois me fez refletir por várias coisas, né? E entender várias coisas, né? Até quando eu falava com ela... Ontem ela até postou uma coisa falando assim... o fato de ter um negro no espaço não significa que não tenha racismo. O fato de ter só um significa que temos. Porque ter um não significa nada. Teríamos que ter muito mais ocupando outros lugares, né? Então, isso foi uma coisa que não chegou a me incomodar no passado, né? Então, isso eu tirava de letra. E a hora que eu vi o Bob, eu falei, nossa, é o que eu quero ser. E ele falava que viajava, que não sei o quê. Eu via os professores viajando, aquilo já era era um ídolo que eu tinha. E aí, passado um tempo... O Bob era jogador de tênis ou ele era jogador de tênis, profissional. Profissional. Entendi. O Bob era jogador de tênis profissional. E são poucos, se eu pensar bem, até hoje em dia, né, que tiveram um sucesso grande aí, negros no
no tênis, né? Poucos. Eu lembro do Drake, né? Tem um americano, lembra? É Drake que ele chamava? Tinha o Malivai Washington, depois teve alguns outros, teve Arthur Ashe. Hoje tem muitas negras, né? Jogando bem. Serena Venus, a Coco, tem... A Ozaki é negra, né? Sim. É uma japonesa negra, né? Mas hoje num contexto diferente. O próprio Tiafoe, francês Tiafoe, que é um... Eu não sei a nacionalidade dele, mas eu sei que não é americano e foi trabalhar... O pai foi trabalhar numa academia e aí ele teve o primeiro contato com o esporte. E aí ele já perguntava ao pai dele por que ele não tinha roupas da Nike como os meninos tinham. E o pai não conseguia explicar para ele naquele momento que ele não tinha condição de ter, né? E ele falava que aquilo ia mudar a vida dele, aquele esporte ia mudar a vida dele e mudou a vida dele. Hoje ele está entre os 50 do mundo, que no esporte olímpico, no tênis, quando o cara chega a ser... Está entre os 50 do mundo, problema financeiro já não... Já não é problema. Já não é mais problema, né?